E aí, pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai focar um pouco sobre os projetos de engenharia, especificamente de engenharia elétrica, que a gente pode fazer como engenheiro, né? E para iniciar, já vamos direto aqui, né? Não vou enrolar tanto. Para iniciar, eu queria mostrar aqui essa parte aqui do CREA. Se você está fazendo projeto de engenharia, você tem que estar habilitado no CREA do seu estado, tá? Como o meu estado é o Ceará, eu vou estar habilitado no CREA do Ceará. Nas informações do CREA, na página inicial do CREA, vai ter algumas informações. E aqui eu estou mostrando que, a partir da minha atribuição, da minha formação, eu vou ter possibilidade de fazer alguns projetos oficiais. Oficiais no sentido de que eu vou conseguir emitir um ART, anotação de responsabilidade técnica daquele projeto. Beleza? E no CREA ele vai dizer isso. No caso, eu coloquei somente o título de engenheiro eletricista, eu finalizei a engenharia elétrica. Você tem se você for gerar o seu CREA, você vai ter esse título, né? Se você fosse engenheiro civil, você teria como colocar engenheiro civil. Pós-graduações e especializações também tem como adicionar para você ter mais possibilidades de fazer projetos, outros tipos de projetos. Aqui, ele, nessa parte aqui, ó, atribuição, ele me diz o que é que eu posso ou não fazer, tá? Nessa parte de atribuições. E quando a gente vai emitir a ART, eu também tenho todas as opções que eu vou poder ou não fazer. No meu CREA, eu tenho essas opções aqui, ó. No meu CREA eu vou ter essas opções. Eu tenho a opção de engenharia de aeroportos, tá? Voltado aqui para engenharia elétrica, parte de eletrotécnica, eletrônica, controle e automação, mecânica e prevenção de controle de riscos. Não são todos os itens, tá? Principalmente desse de mecânica, não são todos os itens. Prevenção e controle de riscos não são todos os itens porque é voltado para a área de engenharia elétrica. Por isso, eu vou até abrir aqui a página, eu acho que estava até aberto. É, Deixa eu voltar aqui, sair aqui da tela cheia. Tá aqui, ó. Aqui no CREA, ele me diz, eu tinha aqueles itens, né? Quando for emitir RT, aparecer esses itens, né? O 9, o 11, o 12, o 13 e o 42, né? Mas todos esses subelementos são atividades que eu vou poder fazer. Vou focar aqui, ó, eletrotécnica, né? É a parte que vocês vão mais trabalhar como engenheiro eletricista. Por quê? A maioria dos projetos vai estar aqui, nesse item 11, tá? Então, você poderia ver todas as atividades, ó, que poderiam ser feitas, emitidas, né, as RTs, a partir dessas aqui, dessas atividades aqui. Ó, sistema de cadê? Energia elétrica, geração, tá? Microgeração distribuída, linha de transmissão. Então, são várias atividades. Vamos voltar aqui. Então, é só você acessar o CREA do seu estado, tá? Aqui no meu caso é o CREA do Ceará. Quando você for emitir a RT e adicionar as atividades daquela RT, vai aparecer todos os itens que você pode ou não emitir, tá bom? Vamos ser mais específico aqui. Quais são os projetos de engenharia que a gente de fato pode fazer? Projetos de projetos de instalação elétrica. Alguma pessoa pode dizer que quer que você faça a instalação elétrica, o projeto de instalação elétrica da residência dessa pessoa, né? Seja do comércio dessa pessoa ou de uma indústria, tá? Pode ser um projeto mais robusto de uma indústria. Iluminação, tomada, os pontos de tomada, alocar os pontos de tomada, alocar os pontos de iluminação, dizer, fazer o quadro de cargas, né, desse estabelecimento. Então, todos esses três, eles podem ser também de outros três tipos. Uns projetos de baixa, média ou alta tensão. Se o projeto residencial, ele normalmente ele não vai ser de média tensão, tá? Ele vai ficar aqui na parte de baixa tensão.
Baixa tensão, no meu estado, é 380 trifásico, 220 monofásico, a tensão. Se for projeto de média, 13.8, tá? 13.800 volts. E se for de alta, 69 volts. É 69 mil, né? Normalmente, projeto residencial vai ficar aqui, projeto de baixa tensão. Se for um projeto residencial, mas de condomínio, que a gente chama de PMUC, de múltiplas, né? Múltiplas unidades consumidoras, ou EMUC, edificação de múltiplas unidades consumidoras, pode ser de média tensão, também pode ser de baixa tensão, tá bom? Tem essas duas possibilidades. O comercial, tem comércios de baixa e de média tensão, tá? Eu acho que essa parte do alto não teria no comércio, tá? Não teria. Média tensão, o comum que eu vejo de média tensão de comércio, supermercado, tem muito média tensão, tá? E indústria. Indústria aqui pode ser baixa, média e até alta tensão. Também algumas indústrias, data centers, que estão aparecendo agora, geralmente estão sendo de alta tensão essas conexões, tá? Então, se for indústria e se for alta tensão, são projetos bem mais robustos que precisam de bem mais critérios, tá? E organização, tudo demais, né? Vamos pensar assim. Porque são projetos mais complexos, tá bom? Esses de alta tensão. Não é tão fácil e a distribuidora também não recebe tantos projetos de alta tensão assim, não tem tantos pontos de conexão de alta tensão, por isso essa análise deles vai ser com certeza bem mais criteriosa, tá? Outros projetos que a gente tem, podendo ser engenheiro eletricista, né? Aqueles projetos de residencial, comercial, industrial, uma parte específica daquele projeto é o padrão de entrada. Como é que vai entrar aquela energia? Tem muitos projetos que vão focar somente no padrão de entrada e não nas instalações elétricas de dentro daquela edificação. Aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, eu tenho um padrão de entrada de baixa tensão de uma residência. Ó, tá chegando uma linha, que é o ramal de entrada. O circuito desse ramal de entrada, que vai se conectar aqui no medidor, ó, no medidor da unidade consumidora. E daqui vai para o aterramento, né? E depois vai para edificação. Isso é um padrão de entrada. Você especificar se aquela unidade consumidora vai ter o padrão assim, onde vai estar localizado esse poste, se vai estar dentro da edificação ou fora da edificação. Tudo isso a gente tem que fazer, especificar, porque determinados projetos de padrão de entrada, eles têm que ser submetidos para a concessionária. A concessionária vai avaliar e então aprovar ou reprovar e dizer o que é que estava errado, né? Outro tipo que então a gente chama de BT, né? Baixa tensão. E aqui, esse ponto aqui, média tensão, MT. Por que média tensão? Esse elemento aqui, medidor polimérico de média tensão, ele já vai medir na média. Aqui, ó, um medidor de baixa tensão. Esse elemento aqui, um transformador de média tensão, nesse caso específico, de 13.8 para 380, tá? Então, a gente tem aqui em cima até uma linha de média que deriva para esses dois componentes, tanto para o medidor polimérico de média tensão, né? E o transformador. E do transformador, a gente teria que especificar o circuito de entrada da edificação. E geralmente, nesses padrões de entrada, a gente especifica o poste, tá? O poste de entrada, o que vai ser utilizado para receber esse ramal de entrada, a rede da distribuidora, nessa parte aqui, e até o primeiro, principalmente no de média tensão, tá? Até o primeiro quadro, que é geralmente chamado de QGBT, né? Que tô escrevendo com o mouse, pessoal, então vai ficar horrível aqui. O QGBT, que é o quadro principal, né, o quadro geral de baixa tensão da unidade consumidora. Outros padrões de entrada que a gente poderia ter de média tensão
mas aqui é a gente chama de subestação aérea, porque está localizado no poste. Mas a gente também poderia ter uma subestação abrigada. Então, não teria esse elemento, poderia ter o medidor ou não. E teria uma entrada na edificação em média tensão e não em baixa, como está aqui representado. Tá bom? Outros projetos que a gente também pode trabalhar, né? Energia renovável, tá? No meu caso, eu só peguei projeto de fotovoltaico, tá? E novamente, pessoal, aquela ideia de baixa, média e alta tensão se aplica aqui. Eu já peguei projeto de fotovoltaica de baixa tensão e também de média tensão. Se aplica também nesse caso, é uma instalação que pode ser baixa ou média tensão, dependendo da carga, né? Ou da geração que está sendo feita. Outro tipo de projeto, SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Aéreas. Tá? Verificar se a edificação precisa de SPDA ou não. Nem toda edificação vai precisar. Se precisar, que é a partir de um memorial, que você fazer um estudo técnico, se precisar, aí sim você tem que dimensionar esse SPDA. Pode ser o para-raio, né? Como está representado aqui, ou a malha Faraday, que pode também servir como proteção da edificação, tá? Em alguns locais vai caber um ou outro, ou vai ser necessário os dois, tá bom? Às vezes é necessário os dois também. Outros tipos de atividades, até mesmo nesse ramo aqui, são os laudos técnicos, tá? Laudo de SPDA. Lembra que eu falei que SPDA precisa verificar se a edificação necessita ou não? Então, você pode fazer um laudo para verificar, dizer se a edificação está precisando desse SPDA, ou se o SPDA instalado está ok ou não, seguindo as normas, né? Já peguei projeto que era para verificar se o SPDA ele está ok, né, está condizente com as normas ou não, né, para você dizer. E nisso você também vai ter que emitir um ART para poder comprovar, tá? Então vamos lá. Tem outros pontos também. Aqui eu já só coloquei em tópicos para agilizar, mas a gente também tem como fazer projetos. Estudos de proteção. Estudos de proteção de quê? Circuitos de baixa tensão, isso não acontece tanto, porque é mais simples, mas média tensão e alta tensão, dependendo da potência, a concessionária vai exigir, quando você for submeter o projeto, um estudo de proteção de coordenação e seletividade. Como assim? Caso tenha algum problema na sua instalação, ela não pode impactar é, em toda a rede, certo? A sua instalação, se tiver um curto-circuito dentro da sua instalação, ela tem que realizar o seccionamento antes de impactar toda a rede, tá? Então a concessionária vai pedir esses estudos de proteção para poder verificar se está ok ou não. Cabeamento estruturado, seja de parte de rede, né, a parte de internet, seja a parte de CFTV, que é a parte de câmeras, né, projeto de câmeras, acesso. Então, a gente também pode fazer, dependendo, e a gente pode executar, né, porque é um tipo de encaminhamento de instalação elétrica, porém, a gente, para poder emitir essas ARTs, a gente tem que ter no CREA disponível. Não é todo engenheiro eletricista que vai ter essa parte aqui do cabeamento disponível. Então, você tem que verificar se o seu tem. A automação também segue a mesma ideia aqui do cabeamento. Tem engenheiros que, dependendo das cadeiras, das disciplinas executadas na faculdade, vai poder ter acesso a esses dois itens aqui, tá? Luminotécnico, você verificar posicionamento de luminárias e, além disso, a potência, né, as especificações dessa luminária e como elas vão se comportar no ambiente e gerar um relatório, gerar essa simulação, também é muito pedido. E agora está ficando até mais comum, né, esse SAVE, que é o sistema de alimentação de veículos elétricos, para você instalar, seja numa residência ou no condomínio, você também pode estar fazendo esses projetos aqui. Algumas concessionárias você tem que verificar na sua. Estão pedindo elementos específicos
tem que verificar a parte das normas técnicas da concessionária, normas técnicas do bombeiro da região, tá? Eles também estão solicitando muito elementos específicos. Deixa eu só mostrar aqui uma coisa. Na minha região, a concessionária é ainda o Ceará, tá? Tem uma área que é chamada normas técnicas. Dessas normas, a gente vai tirar tudo o que é necessário se a gente for fazer submissões para distribuidora. Então, por exemplo, aqui, ó, especificação técnica de conexão. Então, eu tenho que ver aqui como é o meu projeto. Ó. Geralmente vai ser fornecimento de energia elétrica de baixa tensão, tá? Até 1 kV baixa tensão. Então, você iria baixar e verificar o que é que está sendo preciso, está sendo exigido aqui para você fazer a submissão do seu projeto, para poder ser aprovado pela distribuidora, tá bom? Então você vem aqui e você tem que ver todos os requisitos, os pré-requisitos, tá? Essa era a ideia do pessoal do vídeo, tá? Deixa eu deixar nessa tela aqui. Essa era a ideia do vídeo, mostrar para vocês que há muitos projetos que podem ser executados e que tem aí mercado. A gente tem mercado, tem projetos para poderem serem feitos, né? E a gente tem que ir atrás. Pega um desse de baixa tensão, que é um dos mais simples, né? Começa nele, tá? Faz um bom projeto, pega confiança no mercado para poder ter outras oportunidades, tá bom? Então, a gente vai se ver agora no próximo vídeo, eu vou trazer mais dicas. Se você tiver alguma dúvida nesses pontos que eu falei, algum projeto específico, pode colocar nos comentários. Além disso, talvez eu traga um vídeo da emissão da RT para a gente poder detalhar bem como é a emissão de RT. Primeiras ARTs é bem complicado você acertar, mas dá para trazer também. Então, a gente se vê aí no próximo vídeo.